repreenda todo mal, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, vamos receber a serva do Senhor com as palmas para glorificar o nome do nosso Deus nessa noite de hoje. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria sempre, todos os dias. Nós devemos ser alegres e gratos, porque nós levantamos, nós respiramos, e tudo isso, quem nos faz e quem nos dá é o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Podeis se assentar, rendendo glórias ao Senhor. Meus irmãos, quando me foi feito o convite para estar trazendo a mensagem nessa noite, eu confesso aos irmãos que Deus já tinha me dado a mensagem, e eu não sabia que eu ia ministrar. Quando foi no domingo à noite, a pastora veio e me fez o convite, mas Deus já tinha me dado a mensagem, porque quando o Senhor quer, Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, do jeito que Ele quer fazer. Essa história é muito conhecida no nosso meio, que conta aqui a história de 4 homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que que eu citei os nomes deles aqui? Porque antes deles irem para a Babilônia, esses eram os nomes deles. Mas quando eles chegaram em um território que não eram a cidade deles, foi-lhe dado outros nomes, a saber, Daniel, o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Eu trago como título dessa mensagem hoje, identidade. Esse foi o título ao qual o Senhor me deu para esta mensagem. Quando Deus chamou Israel, Ele disse: vocês não vão se contaminar. Só que Jerusalém foi sitiada, e alguns dos filhos, príncipes da casa de Judá, foram levados cativos. E entre eles, esses homens a qual vos falei nessa noite. Só que tinha um detalhe neles: eles eram diferentes, porque eles eram selados, separados, assim como você foi selado, separado, comprado com preço de sangue. A gente costuma comparar muito Babilônia com o mundo, porque de fato naquela época o governo da Babilônia, que até no presente momento era a maior potência de governo global da época, trazendo para os nossos dias de hoje,
O mundo é como se fosse a Babilônia. Porque influencia e muito. Só que nós somos chamados não para ser influenciados, mas para influenciarmos. Nós somos chamados para influenciarmos as pessoas a buscarem a Deus, influenciarem as pessoas a terem intimidade com Deus. E assim era a vida desses homens que foram levados para a Babilônia. Eles tinham uma vida diante do Senhor, a ponto de Daniel falar para o chefe dos eunucos que não iria se contaminar com as iguarias do rei. E quantos de nós, hoje, por vergonha, por medo, não sei, nos contaminamos com as iguarias deste mundo? Porque temos medo de falar da palavra, porque temos vergonha de falar da palavra. Nós não podemos nos envergonhar do nome de Jesus. Porque se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque teve um que veio, morreu, padeceu, sofreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida hoje. Então não devemos nos envergonhar deste nome, porque é este nome que tem todo o poder. É neste nome que você pode falar para o enfermo: seja curado em nome de Jesus, e o enfermo ser curado. É neste nome que você pode falar para alguém que está possuído por demônios e dizer: seja expulso em nome de Jesus, e a entidade ir embora. É este nome que tem todo o poder. É este nome que tem toda a autoridade. E a Bíblia fala que nos últimos dias todo joelho irão se dobrar e confessar que Ele é o único Deus, soberano, exaltado e entronizado nos céus e na terra. Então nós não devemos nos envergonhar do nome de Jesus. E é interessante que, no decorrer da história, você vai ver Deus livrando eles de maneira extraordinária. Livrou Daniel da cova dos leões, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, porque eles resolveram em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e não se dobrar a nenhum outro Deus a não ser o Deus único e verdadeiro. Então o Senhor foi me tocando de uma forma diferente em relação a este tema. Quem somos nós? Quem somos nós lá fora? Porque a gente vê alguns pregadores falando que ser crente aqui dentro é muito fácil. O irmão dá glória a Deus, você vai lá, diz aleluia, mas e lá fora? Quando alguém te pergunta: você é crente? O que você responde? Você se acovarda ou você fala que é e começa a orar para que aquela pessoa seja salva? Bem no começo da minha conversão, quando eu aceitei Jesus, as pessoas diziam que eu não ia passar de um mês. Só que um dia, eu ouvia muitas pessoas dizendo: Jesus falou comigo, o Senhor falou comigo. Eu disse: Senhor, como é que é isso? O Senhor falar? Só que um dia eu abri a minha Bíblia e Deus falou comigo. Ele disse lá em 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo, que diz: ninguém despreza a tua mocidade, nem o dom que há em ti. E ali eu vi o Senhor falando fortemente ao meu coração. Porque de onde eu vim, o catolicismo ele era predominante. Então as pessoas diziam: você é crente? Não vou dar nem um mês para você estar fora da igreja. E eu falo: meu Deus, mas a igreja sou eu. Então eu tenho que decidir servir a Cristo. Não porque as pessoas vão olhar para mim e me julgar. Não porque as pessoas vão dizer: agora você não vai mais participar disso. Eu não estou nem aí. A minha liberdade, a liberdade verdadeira, a gente só encontra em Cristo. Não é nas coisas do mundo. Porque você ir para algum evento, alguma festividade, é uma coisa, você vai sentir aquela alegria momentânea, mas depois vai voltar tudo como era antes. Mas servir a Deus é termos a alegria completa, a alegria que só Ele pode dar para nós.
Então o Senhor falava fortemente ao meu coração. Mas tem um detalhe: a igreja, ela não deve combater essa força com força, porque nós não estamos aqui para combater, mas nós estamos aqui para ser resistência. Porque você não é a força que o mundo precisa, mas é a resistência que o diabo não suporta. Então seja resistente, seja a resistência. Não ceda às provocações, não ceda às iras, não ceda. Sirva a Deus com integridade. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque santificação é uma decisão. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram servir ao Senhor, mesmo estando em um lugar, em uma cidade que não era deles. Eles decidiram, mas era uma cidade onde as pessoas prestavam cultos a deuses pagãos, mas eles continuaram prestando culto ao único Deus verdadeiro e fiel. Então, escolha sempre se santificar, escolha sempre servir ao Senhor. Porque a palavra, ela não está dizendo combater, ela está dizendo resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo pode até capturar o corpo, mas não vai aprisionar um coração, uma alma que foi escolhida pelo Senhor para um dia morar na região celestial junto com o nosso Deus. Você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Então, decida se desviar do mal. Decida se desviar em direção contrária. Eu sei que algumas vezes vai ser difícil. Você às vezes vai estar assim, meu Deus, mas e agora? Mas Deus, ele vai te dar a força que você precisa. Assim como deu a força para Daniel, quando foi baixado um decreto que não podia orar a nenhum Deus. E Daniel continuou orando ao Senhor, porque sabia e conhecia o Deus a quem ele servia. E então, por aquele decreto, ele foi jogado na cova dos leões. Mas sabe um detalhe que me chama a atenção aqui? É que Daniel orava 3 vezes ao dia. E às vezes nós oramos 5 minutos e ainda achamos muito. Daniel aqui orava 3 vezes ao dia. Ele tinha azeite na sua vasilha. E eu me arrisco em dizer que quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus já tinha fechado a boca deles, para que Daniel não fosse morto por eles. Porque Daniel tinha azeite, reserva. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas não é só essa passagem que me chama a atenção. Se você for pegar o livro de Daniel, você vai ver aqui várias vezes Deus usando eles de forma extraordinária, como para saber o sonho do rei Nabucodonosor. Quando o rei teve um sonho, nenhum dos sábios sabia decifrar. É tão que um se arrisca a dizer aqui no versículo de número 6, que diz, no capítulo 2, versículo de número 6 diz, que alguns dos sábios vão dizer, mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, não, versículo 5, o rei respondeu e disse aos caldeus, o assunto se foi de mim, se vós não me fizerdes saber o sonho, com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas
em monturo, mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam novamente e disseram: que o rei conte aos seus servos o sonho e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: eu sei certamente que vós procurareis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Só que com Daniel foi diferente. Daniel ficou sabendo do que o rei tinha falado e pediu permissão ao chefe do exército do rei para que levasse ele até ao rei. E é aí que Daniel pede para que o rei tenha mais um pouco de tempo, porque ele foi orar a Deus para que Deus revelasse a ele o sonho e a interpretação do sonho. Porque quem é servo, Deus faz saber. Mas quem não serve ao Senhor, vai procurar sempre respostas para suas perguntas, mas não vão encontrar. Mas quem é servo, Deus os faz saber. Então Daniel foi orar. E Deus deu a Daniel a visão do sonho do rei. E no mesmo instante que deu a visão, também deu a interpretação. E foi aí que ele foi nomeado, né? Alguém muito importante ali no reino. Porque Deus estava com eles o tempo todo. Por conta de uma decisão que eles fizeram lá atrás, Deus estava honrando eles naquele momento. Porque eles decidiram em seu coração se santificar a Deus e não se render aos domínios daquele reino. Então eu repito mais uma vez: santificação é decisão. Porque quem tem princípio não se corrompe. Eu lembro que quando eu comecei a conversar com meu esposo, ainda para a gente namorar, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele, pastora, foi: eu tenho princípios e os meus princípios não podem ser corrompidos. Por quê? Porque nós devemos fazer uma decisão na nossa vida. Mas a nossa decisão, ela começa quando nós aceitamos Jesus, mas ela continua. A gente decide viver a vontade de Deus todos os dias. Porque todos os dias vem a vontade de desistir, isso é fato. Mas todos os dias Deus nos fortalece para um novo dia. Então quem tem princípio não se corrompe. Sabe por quê? Eu falei isso, se eu não me engano, na ministração passada que eu ministrei aqui, que os anjos estavam no céu, mas uma terça parte deles se corromperam. Adão estava no jardim, mas se corrompeu. Mas Jesus estava onde? No deserto. O inimigo foi lá e disse: se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O inimigo sabe a sua necessidade e ele vai justamente atacar na sua necessidade. Mas a necessidade de Jesus nunca foi maior do que o seu propósito. Ele veio à terra com propósito e ele cumpriu o propósito. Então você veio com propósito, cumpra o seu propósito, porque Deus vai te dar força para você chegar até o fim. Porque a promessa dele é: aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Então é para aqueles que perseverarem. Só consegue herdar a coroa quem for perseverante. Então escolha sempre perseverar na presença do Senhor. Um tópico que eu coloquei aqui é: santidade sem caráter é hipocrisia. Por que eu coloquei esse tópico? Porque muitos crentes só querem ser crentes aqui, não querem ser crentes lá fora. E é muito fácil ser crente aqui dentro, porque todos testificam a mesma fé. Mas e lá fora, quando você tem que ser o sal e a luz? Uma vez
costumava se juntar alguns jovens e adolescentes na calçada da casa da minha mãe. E alguns foram falar sobre dízimo e ofertas e eu calada. E eu disse: Senhor, só vou falar se me atacarem. Se não me atacarem, eu não falo. E aí um falou assim: então, você que é crente? Eu digo: opa. Falei: e agora, Jesus? O que você diz a respeito? Eu falei: você trabalha o mês inteiro, você tem 100% do seu salário, Deus está te pedindo 10% e você ainda está reclamando? E se fosse o contrário? Se Ele te pedisse 90% e você só tivesse 10%? Naquele momento ele parou e refletiu e disse: e eu, nova convertida, ele disse: você está certa. Eu falei: se você chega em uma igreja, você encontra uma cadeira bonitinha, confortável, é com o dízimo que você dá. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. E eu comecei a falar ali, e eles começaram a questionar. E um dizia que queria ser sociólogo, outros diziam que queria ser filósofo. Eu disse: muito bem, mas eu escolho sempre estar na presença de Deus, porque quando eu estou na presença de Deus, Ele me dá um direcionamento para onde eu devo andar e por onde eu devo seguir. Por quê? Santidade, ela não começa no coração, ela começa na cabeça. Porque eu penso e logo eu decido. Eu penso e logo eu decido. É daqui onde vem os desejos, é daqui onde vem os pensamentos. Então queira sempre se santificar mais, pedindo ao Senhor que guarde a sua mente, guarde o seu coração, para que eles não venham ser corrompidos com a maldade desse mundo. Peça sempre isso a Deus, porque Ele é fiel para cumprir. E quando eu falo em santidade, santidade sem caráter é hipocrisia, eu lembro de uma coisa muito extraordinária na Bíblia, que vou citar dois homens, Sansão e José. Sansão foi um cara escolhido por Deus desde o ventre. Ele foi separado. Só que quando Deus dá as instruções ali para os seus pais e fala: ó, ele não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Enfim, só que Sansão cresce. Vai crescendo. É um homem forte, porque a força dele tinha um segredo. Eram os seus cabelos. Ele não podia falar que a sua força vinha dos cabelos. Esse era um segredo. Eu quero abrir uma ênfase aqui para dizer o seguinte: tenha segredos com o Senhor no seu particular. Sempre preserve a sua intimidade com Ele. Isso é muito importante na vida de um cristão. Então Sansão, ele tinha muito poder, mas ele não tinha caráter. Já José não tinha poder nenhum, mas tinha caráter. Sansão viu uma mulher e correu para ela. Já José viu a mulher e fugiu dela. Por que eu trouxe esses dois homens para servir como exemplo? É que às vezes você pode estar aqui na igreja há 10 anos que você aceitou Jesus, mas aquela pessoa que aceitou Jesus há um mês, ela foi batizada nas águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Aí você olha para aquela: mas por que eu não fui batizada no Espírito Santo? É porque talvez ela preservou mais uma intimidade com Deus do que você. Então aqui Sansão, ele tinha poder. Já José não tinha nada disso,
Mas José, ele decidiu também no seu coração servir ao Senhor, se prostrar diante dele. E é tanto que Deus honra José sendo governador do Egito. Então, meu querido, não importa para onde você vai, se Deus estiver no controle, se Deus estiver no centro, se Deus estiver no plano. Porque hoje em dia a gente vive uma tremenda ambiguidade. Sabe o que é isso? Em uma oração a gente confessa os nossos planos para o Senhor e diz: Senhor, esse é o plano tal, Senhor, abençoe, que seja feita a tua vontade. Mas em outra oração nós dizemos: Senhor, está aqui o plano. Aí você não deixa Deus trabalhar, você mesmo quer fazer por sua conta. Eu vivi isso alguns meses atrás e eu posso dizer para os irmãos que não vale a pena. Só vale a pena quando nós fazemos escolhas que estejam dentro do propósito, que estejam alinhadas ao propósito de Deus para as nossas vidas. Aí vale a pena. Porque se você for fazer por sua própria vontade, você corre um sério risco. Só que ainda há tempo. E o Senhor falava, quanto mais eu lia essa mensagem, mais o Senhor ia me dando um direcionamento, mais o Senhor ia falando ao meu coração. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor nunca vai dar uma mensagem para alguém que ela não esteja vivendo ou que ela que ela não viveu. E quando o Senhor falou sobre identidade ao meu coração, eu falei: eu vivi isso. Eu tive essa experiência. E quando nós resolvemos nos santificar, a coisa muda de figura. A situação muda por completo. Nós passamos por uma situação muito difícil e delicada. Eu e meu esposo, a gente morava no Valparaíso, a gente se mudou para Águas Lindas. E pense num turbilhão de coisas que aconteceram. E eram metas, eram sonhos, e a gente começou a fazer, mas sem pedir um direcionamento. Porque às vezes a gente fala: não, eu já orei ao Senhor. Mas o Senhor te deu a resposta? O Senhor falou para você que pode? O Senhor falou que para você que vai dar certo? Não, porque às vezes nós oramos e nós achamos que Deus já respondeu. E não é assim. Então a gente começou a fazer as coisas e fomos fazendo. E aí Deus começou a tirar. Deus começou a pegar. E eu falei: meu Deus, mas quando a gente morava em outro lugar não era assim. E aí você vai começar a reclamar, a murmurar, a questionar. Mas por que você faz isso? Tem gente que chega até a colocar a culpa em Deus. Quando na verdade você ora e Deus não diz se você vai, se você pode ir. E você vai, e você quebra a cara, e você volta e: Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, não tem nada a ver. Sabe por quê? Ah, mas Senhor, eu te sirvo, era para o Senhor me falar. Não, o Senhor respeita a sua decisão. Por isso que você tem um livre-arbítrio. Porque Ele respeita. Ele não é igual ao inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, se você der uma brecha, ele vai entrar e vai, meu irmão vai fazer o que ele achar que tem que fazer. Mas Deus não, Ele respeita a sua decisão. Só que antes disso Ele te alerta: não é por aí. Meu filho, não vai por aí que você vai se arrebentar. Mas aí você teima e faz. Porque nós somos assim. Nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que temos resposta para tudo. Quando na verdade Deus só quer que a gente seja totalmente dependente dEle. Seja dependente dEle. Servir ao Senhor é tão bom. Estar aqui na casa do Senhor é tão bom. Quando você tem uma oportunidade que você começa a falar do amor de Deus, é tão bom. Você sente a presença. Quando você tem uma oportunidade que você começa a louvar a Deus, é tão bom porque você sente a presença. Então por que questionar os planos do Senhor para a sua vida?
Por que questionar a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aquilo que muitas vezes para nós parece bom, para Deus não é bom para nós. E nós teimamos porque nós costumamos ver com os olhos carnais. Nós não pedimos ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais. E aí, por conta dos nossos olhos carnais, nós vamos lá e tomamos as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas. Quando na verdade o Senhor diz: não, basta que você feche a porta do seu quarto, ore a mim, e eu então abrirei a janela dos céus e responder-te-ei. Servir a Deus não é difícil. Se torna difícil quando nós queremos ir contra aquilo que Ele tem para nós. Então servir a Deus não é difícil. Nunca foi. É porque muitas vezes nós queremos ir contra aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Deus te chamou para pregar? Prega. Deus te chamou para cantar? Canta. Deus te chamou para ser intercessora? Intercede. Deus te chamou para ir para o círculo de oração? Ora. Porque você não tem a perder não. Você tem a perder quando você sai fora daquilo que o Senhor tem para você. Aí você tem a perder. E todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos escolhidos por Ele. Então você tem um propósito, você tem um chamado. Começa a buscar o Senhor. Quando eu conversava com as pessoas, qual é o seu chamado? Não, eu não sei qual é o meu chamado. Acho que eu não sirvo para nada não. Acho que eu vou só para a igreja e sentar no banco mesmo. Falei, não, você tem um chamado. A Bíblia fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então você tem um chamado. Pregar o evangelho a toda criatura. Seja em tempo ou fora de tempo. Mas você tem que pregar. Porque um dia Deus vai te cobrar. Já pensou você passar a vida inteira na igreja, no templo, e quando chegar naquele grande dia o Senhor diz: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. E a Bíblia fala que nós vamos se surpreender naquele grande dia. Nós vamos ter grandes surpresas. Então o tempo de buscar a Deus é agora. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Este versículo, no mesmo momento que ele te faz um convite, ele também te faz um alerta. Ele diz: olha, buscar. Ele está te fazendo um convite. Mas quando ele fala enquanto está perto, ele está te fazendo um alerta. Porque chegará um dia em que Deus não mais se deixará ser encontrado. E aí? Quando você tinha, você não aproveitou. Porque chegará esse tempo que muitos procurarão, mas não acharão. Hoje você tem uma porta aberta. Amanhã a porta pode estar fechada. Noé, quando ele anunciava o dilúvio, muitas pessoas, ou todas elas, desacreditavam. Mas chegou um dia em que a porta foi fechada e todos quiseram entrar e não conseguiram mais. Jesus te oferece essa porta aberta hoje. Jesus está te oferecendo essa porta aberta hoje. Qual porta aberta é essa? A porta do teu quarto, a porta da intimidade, onde você vai entrar no secreto e falar com o Senhor. E Ele vai te responder. Porque Ele é fiel. Mas Ele não é fiel a mim e a você não. Ele é fiel à sua palavra, que é inerrante. O Senhor é fiel. E quanto mais eu me aprofundava, eu falei: Senhor, eu tenho que ter uma identidade em Ti mais avassaladora, sabe? E aí eu disse, minha cunhada estava lá em casa, eu falei: vamos, minha filha, se desperte aí, vamos orar ao Senhor, vamos buscar Deus.
E a gente levantava ali pela madrugada. Às vezes era cansativo, mas nós estávamos lá. Às vezes eu batia na porta do quarto dela, estava ela acordada. Eu falei, tá acordada, minha filha? Chegou a hora de orar. Importantíssimo você se aproximar de pessoas que te levam para mais perto de Deus, não para que te levam para mais longe dele. Tem muita gente que vai se aproximar de você para te afastar de Deus. Mas queira procurar pessoas que têm intimidade com Deus, para que você comece a aprender, para que você comece a dialogar, para que você comece a estar com ela, andando lado a lado, buscando ao Senhor, porque isso só te fortifica na sua caminhada cristã. Então tudo isso faz parte de uma decisão. Então escolha hoje, decida hoje buscar o Senhor de verdade. Porque tem muita gente, mas é muita mesmo, que falam do nome do Senhor sem ao menos conhecê-lo, que falam de Jesus sem ao menos ter intimidade com Ele. Mas como eu posso falar de alguém que eu não conheço? É por isso que tem muita gente que chega na igreja, você dá uma oportunidade, ele olha assim, não sabe o que falar. Porque como posso falar de alguém que eu não conheço? Como posso falar de alguém que não tem intimidade? Ora, eu só posso falar do jesuíno se eu tiver intimidade com ele. Se eu não tiver, eu não posso. Só posso falar do meu marido se eu tiver intimidade com ele. Se eu não tiver, eu não posso. Então queira essa intimidade com o Senhor. Sabe, é uma coisa tão gostosa estar na presença de Deus. Você não sabe se pula, você não sabe se chora, você não sabe se canta, mas você sabe que você está sentindo uma coisa boa. A presença de Deus é a presença. Esses dias, algumas semanas atrás, uma irmã, que os meninos consideram bastante ela, chamou a gente para ir para o monte. Eu não pensei duas vezes. Eu disse, vamos para o monte. Levamos violão, levamos pandeiro. Eu falei, vamos orar. Sabe quando você está assim, que você sente Deus te respondendo? Quando você busca intimidade com Ele, é assim. E eu lembro que uma vez na minha casa, eu tinha muita vontade de cantar, sabe? De ser cantora. E eu ainda nem tinha aceitado Jesus ainda. Aí eu acho que Deus estava falando assim, isso, você nem sabe que você vai ser instrumento nas minhas mãos. Mas pode ir treinando aí. Aí eu lembro que no quintal da minha casa tinha assim as enxadas. Meu tio colocava as enxadas lá e eu começava a fazer de microfone. Aí eu fazia de um pedacinho de vara meu violão. Eu nem sabia que eu ia tocar violão, mas eu fazia dele um pedacinho de vara meu violão. E aí quando eu aceitei Jesus, alguém chegou para mim e disse, você foi separada. E Deus vai te mostrar o que Ele tem com você. Mas você precisa ter intimidade. Você precisa ter sinceridade na presença do Senhor. E é isso que muitas vezes falta em nós, sinceridade. Deus hoje te faz lembrar disso. Tenha sinceridade na presença do Senhor. Fale para Ele o que você almeja, o que você quer fazer. E aí Ele vai mostrar para você se essa é a vontade dEle ou não para a sua vida. E aí quando eu aceitei Jesus ali, eu lembro até um hino que eu louvei pela primeira vez. E eu lembro que quando eu louvei esse hino, eu senti fortemente assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti Deus agindo ali, que foi, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. E aí eu estava cantando e sentindo aquela presença. E louvor também é resposta de oração. E ali o Senhor me respondia de algo que eu estava orando a Ele há muito tempo. Então, meus irmãos, é isso. Nós devemos buscar a Deus em tempo e fora de tempo. E como eu falei que quando nós tomamos decisões que não estão de acordo
ou não estão alinhados com a vontade do Senhor para as nossas vidas, é em relação a isso, que nós devemos sim buscar a Deus, confessar a Ele os nossos pecados, porque pecados confessados são pecados perdoados. Devemos buscar o Senhor com muita sinceridade. E Deus também me fez lembrar de uma igreja, que eu até citei ela aqui uma vez, que é a igreja de Éfeso. Essa igreja servia a Deus, fazia a obra de Deus, olha, impecavelmente. Se duvidasse, era tudo limpinho, bonitinho, visitava os órfãos, ajudavam as viúvas, mas eles tinham esquecido algo: o primeiro amor. E é isso que nós muitas vezes esquecemos, nosso primeiro amor. Às vezes você usa até essa desculpa, mas é porque com o tempo vai cansando, não, mas queira voltar sempre ao primeiro amor. Porque essa igreja, ela fazia de tudo, ajudava, acolhia, mas faltava algo nelas que foi repreendida pelo Senhor. Era o primeiro amor, era buscar a presença. E hoje eu te digo, você pode pregar, você pode até curar no nome do Senhor, você pode cantar e ter cargos incríveis, ser diácono, ser evangelista, mas se te faltar alguma coisa, Deus ele vai começar a te alinhar para que você volte para o propósito, assim como ele estava alertando a igreja de Éfeso. Porque fazer a obra, meus irmãos, ela é importante, mas não é só fazer a obra. Tem gente que faz, vamos usar um termo, para encher linguiça, ou para que o pastor veja que eu estou fazendo algo. Mas o pastor pode não ver, a igreja pode não ver, mas tem um que não dorme e não cochila. Esse é Jesus, ele te vê o tempo todo. Ele sabe o que você faz, ele sabe o que você deixa de fazer. Ele sabe o que você pensa e ele sabe o que você não pensa. O pastor pode não saber, mas Deus sabe. A igreja pode não ficar sabendo, mas Deus sabe. E cuidado, porque quando o pastor disciplina, ainda é bom. Mas quando você é disciplinado pelo Senhor, aí você começa a descer, porque aí o negócio é sério. Então, Deus ele tem uma mesa preparada para cada um de nós. Mas quando eu falei, você tem que decidir. Porque estar aqui é muito bom você ouvir a irmã Ana Paula pregando, o grupo de louvor ministrando louvor, os pastores dando oportunidade, falando do nome de Jesus. Mas às vezes você entra e sai da mesma maneira. E quando chega em casa é sempre a mesma coisa. Não, saia daqui hoje diferente com essa mensagem. Porque assim como o Senhor tocou no meu coração, eu creio que Deus está tocando no coração de vocês. Queira sair diferente daqui, com o sentido, com a mente renovada de que, Senhor, o que eu faço ainda é pouco, eu quero fazer mais. Porque te servir é prazeroso. Te servir, Senhor, é prazeroso. Porque outrora, quando nós éramos do mundo, nós fazíamos tudo o que era de melhor, que nós achávamos que era de melhor. Mas quando é para Deus, a gente começa a colocar empecilho, dificuldade. Eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque passei o dia inteiro trabalhando hoje. Eu não vou porque está chovendo. Mas aí você canta na igreja, vai chover. Mas quando chove, você não vem para a igreja. Você começa a colocar empecilho.
E Deus, Ele não quer saber das suas desculpas, porque Ele está cansado. Oséias 6,6 fala, se eu não me engano, acho que é Oséias 6,6, que Deus está cansado de sacrifício de tolo. Então, deu 6 horas, começa a se arrumar. Se você vê que você demora mais tempo se arrumar, principalmente nós mulheres, começa a se arrumar logo 5 horas da tarde, para que 7 horas você esteja na igreja. E é importante você pegar do início do culto, porque quando você pega do início, aí que o negócio é mais gostoso. Porque tem gente que só chega atrasado na igreja. Isso também é uma forma de nós agradarmos ao Senhor. Então nós devemos buscar em tempo e fora de tempo. E essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiz essa oração, falei: Senhor, eu abro o meu coração, a minha mente, abre também a mente e o coração dos meus irmãos, para que eles possam entender a Tua palavra. Que servir ao Senhor vai muito mais além do que às vezes nós professamos por aí que nós servimos ao Senhor. Nós servimos a Deus com as nossas atitudes, quando nós não cedemos às coisas do mundo. Então nós servimos a Deus dessa forma, não só de boca, não só de palavras, mas com as nossas atitudes. E para que eu entregue essa minha oportunidade, eu gostaria de falar um pequeno testemunho. Pequeno não, grande testemunho, porque tudo que Deus faz na nossa vida é grande. Tudo que Deus faz na nossa vida é grande. Como eu falei bem no início, eu e meu esposo, a gente passou por uma situação muito difícil. Mas a gente não desistiu de orar, a gente não desistiu de buscar, a gente sempre confiou em Deus. E sempre vamos confiar nele. E a gente começou a orar a Deus, falei: Senhor, dá um emprego pro meu marido desempregado. E aí foi quando Deus usou os pastores e alguns irmãos aqui para nos abençoar. Meu esposo conseguiu um emprego. E graças ao Senhor, já pediram a sua carteira para poder ser assinada. E até então eu estava orando ao Senhor para que o Senhor abrisse uma porta de emprego na minha área, onde eu trabalhei por 4 anos, que foi na área da educação. E aí eu estava orando por isso. Aí um dia eu, orando à noite, eu falei: Senhor, eu não quero orar pelo que eu quero, mas eu quero começar a orar pelo que o Senhor quer para mim. Eu quero começar a orar pelo que o Senhor tem para mim. E aí eu conversando com meu esposo, falei: onde você trabalha não está pegando ninguém? Ele falou: está precisando de balconista. Eu falei: pois é lá que eu vou me encaixar. E aí ele mandou o meu currículo para lá. No outro dia ele falou assim: fala para ela vir, mas já fala para ela vir trabalhar. E aí eu cheguei lá, eles começaram a me explicar algumas coisas. Quando foi no segundo dia, já pediram a minha carteira para assinar. Então tudo isso quem faz é Deus. Nós devemos ser gratos pelo deitar, pelo levantar, pelas oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente. E eu tenho falado para o Senhor que: Senhor, se o Senhor me colocou lá, é porque o Senhor tem algo comigo lá. Porque todas as pessoas que o Senhor chamou com propósito. E onde eles colocavam a planta dos pés, o lugar era abençoado. Onde eles tocavam as suas mãos, o lugar era abençoado. Eu falei: e eu quero, onde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar seja abençoado. E onde eu colocar as minhas mãos, o lugar também seja abençoado. Porque eu e você já somos uma bênção. Então estou muito feliz com esta igreja. Muito feliz com o meu Deus. Porque grandes coisas tem feito Ele por nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.